aqui é a Mandy e hoje eu tô aqui pra conversar com vocês finalmente sobre o Festim dos Corvos, o quarto livro da série As Crônicas de Gelo e Fogo, do George R.R. Martin. Bom, pra quem me acompanha, viu que eu acabei não conseguindo ler o livro no tempo que eu tinha previsto. Eu demorei um pouquinho mais e eu vou contar por que eu demorei um pouquinho mais. Já quero adiantar também que esse vídeo vai ter spoilers, então eu não vou sinalizar aqui na tela, eu vou deixar no título do vídeo que tem spoilers, tanto dos livros quanto da série. Então se você só assiste a série e não quer spoiler dos livros, infelizmente eu recomendo que você não assista esse vídeo. Mas se você não liga, vamos comigo que eu tenho várias coisas pra falar desse livro aqui. O que aconteceu? Primeiro eu vou explicar por que eu demorei tanto pra ler esse livro. O que acontece? O quarto e o quinto livro, eles ficaram imensamente grandes. O George fala isso no fim desse livro, e se eu não me engano no outro livro também tem uma explicaçãozinha dele. Que o livro ficou muito grande e ele teve que separar esse livro em dois. Então a gente vai ter aqui uma parte do... esse livro aqui ele vai compreender logo após o final do terceiro livro, do Tormenta de Espadas. E aí a gente vai acompanhar o ponto de vista de uma parte dos personagens de Westeros. Então, como nos outros livros a gente tinha uma gama muito grande de pontos de vista dos personagens, e aqui isso vai ficar um pouco restrito por causa disso, porque o livro ele foi dividido em duas partes, e aí esse livro compreendeu uma parte de Westeros e o outro livro vai compreender a outra parte de Westeros e também a parte de Essos e o resto do mundo conhecido. Então, por que eu demorei tanto pra ler? Porque aqui tem muito capítulo de personagem que eu não gosto. E assim, eu não gosto porque eu me irrito com o personagem. Então assim, tem muito capítulo da Cersei, e sim, a Cersei tá fazendo muita cagada aqui. É a mesma coisa da série, que o Joffrey morre, e ela tá lá sendo rainha regente, enquanto o Tommen ainda não tem idade nos livros. Nos livros ele tem acho que 8 anos, 8 ou 9 anos, ele é pequeno, diferente da série. Então ela tá ali como rainha regente e assim, ela tá fazendo merda atrás de merda. Ela tá fazendo muita merda. No final do livro tem a parte que ela vai presa lá pelo Alto Pardal, então a gente tem a parte dos pardais e tudo mais. E aí, assim, chegava os capítulos da Cersei, eu ficava, meu Deus do céu, me ajuda. Aí a gente tem também um pouco mais sobre os Homens das Ilhas de Ferro. Na série a gente não tem tanto, a gente tem bastante mais aqui no livro. Os irmãos do Balon Greyjoy, que é o pai do Theon, lutando entre si pra ver quem que vai ficar com a coroa e quem vai ser o rei das Ilhas de Ferro. No livro, na série a gente só tem o Euron Greyjoy. No livro a gente tem também o Cabelo Molhado, mas você acaba nem sabendo que ele é irmão do Balon, porque ele é uma aparição muito rápida assim. Mas aqui a gente tem outros irmãos, a gente tem a menção de outros irmãos, principalmente o Victarion. O Victarion ele se opõe muito ao Euron, porque o Euron do livro ele é cruel, muito cruel. O que o personagem não foi na primeira aparição dele na temporada, porque depois ele até dá uma melhorada. Uma melhorada assim, no sentido de ele realmente fica um personagem cruel. Mas aqui no livro você vê que ele é muito cruel, ele é muito bizarro. E o Victarion ele se opõe ao irmão dele, ele acha que é ele que deveria ser, embora o Euron seja o mais velho, mas ele acha que o Euron não tem o que precisa ser pra ser rei, e ele passou muito tempo longe e tudo mais, e ele não gosta muito do Euron por problemas pessoais, por coisas que eles tiveram no passado, que não fica muito explícito aqui, mas você vê que aconteceram muitas coisas graves, e então esse que era o meu maior problema. As partes das Ilhas de Ferro são bem chatas, principalmente as primeiras partes. Quando a gente vê, porque assim, não é ponto de vista de um personagem. Porque na maioria dos outros é o nome do personagem, então você sabe que vai ser bem o ponto de vista dele. Quando vai as partes dos Homens de Ferro, lá das Ilhas de Ferro,
é uma coisa mais geralzona, assim, então você acaba vendo vários pontos de vista no mesmo capítulo. E aí, assim, no começo é o cabelo molhado, que é Aaron, eu não sei o nome dele, deve ser isso, eu chamo ele de cabelo molhado. Que tudo aí ele ficava... Gente, uma coisa que me irritou muito nas Ilhas de Ferro era assim, que ele só usava madeira trazida pelo mar, porque eles são todo com um negócio de mar e tal, eles são muito conectados com o mar, eles têm navios e tudo mais assim. E aí tudo ele precisava falar que era feito de madeira vinda do mar. Eu já tava assim, de saco cheio, eu já tava xingando ele, falando, tá bom, a gente já entendeu, ninguém tem perda de memória pra não saber que a madeira é trazida do mar. Então, assim, os primeiros capítulos, as primeiras partes dos Homens das Ilhas de Ferro são bem chatos. As partes da Cersei também. As partes que eu mais gosto é que tem o Sam, o Jaime. Jaime está maravilhoso nesse livro. Jaime voltou a ser meu amorzinho nesse livro porque ele está maravilhoso. Depois de tudo que acontece com ele lá, de sair de Corre Rio, a Brienne vai levar ele até Porto Real pra trocar ele pelas garotas Stark. Que cortam a mão dele, ele passa por todos aqueles percalços com a Brienne e tudo mais, assim, ele volta uma pessoa diferente. Você já começa a perceber a mudança dele nos livros. Então, assim, ele tá diferente, ele tá tendo uma visão de mundo muito diferente do que ele tinha antes. Então, assim, ele tá mudando, ele tá maravilhoso nesse livro. Então, assim, eu gostava muito dos capítulos do Jaime, dos capítulos da Brienne, dos capítulos do Sam. Só que aí eu gostava muito desses capítulos, esses capítulos acabavam rápido e eu acabava sempre presa nos capítulos da Cersei e das Ilhas de Ferro. Então, assim, foi bem difícil pra mim a leitura por causa disso, porque eu não gostava dessas partes, eu ficava de saco cheio e eu acabava ficando meio presa na leitura por causa disso. Então, esse que foi a minha dificuldade com esse livro. Esse livro ele não é nem de longe o mais longo da série, o mais longo é o próximo livro, que é o 5º livro. Mas essa falta de diversidade de personagens me deixou um pouco empacada na leitura. Depois, do meio pro fim, eu consegui dar uma acelerada nisso. Confesso que os capítulos, principalmente dos Homens das Ilhas de Ferro, eu dava assim uma pulada, às vezes, em algumas partes, assim, nas descrições principalmente. Porque, como vocês sabem, o Martin ele gosta muito de descrever as coisas. Então, assim, às vezes eu dava uma pulada em umas partes, assim, focava ali no que eu via que era um pouco mais importante pra história. Eu sei que no próximo livro vai ter capítulos do Victarion, mas aí, como ele vai viajar pra Essos, porque o Euron quer que ele vá buscar a Daenerys, porque ele ouviu falar da história da Daenerys, que ela é Targaryen e que ela tem dragões e tudo mais, e aí ele quer que o Victarion busque ela pra ele casar com ela, pra ele conseguir conquistar o Trono de Ferro, porque ele não quer ser rei das Ilhas de Ferro, ele quer ser rei de Westeros. Então o Euron acaba mandando o Victarion pra lá, pra Essos, pra buscar a Daenerys. Então eu sei que no próximo livro vai ter capítulos dele, mas eu acho que vai ser um pouco melhor de acompanhar, porque você vai acabar, né, vendo outras coisas e tal. Ele vai estar em outro lugar, então isso também vai ajudar. Outra coisa que eu esqueci de comentar antes é que aqui também a gente vai ser finalmente apresentado de forma coerente e correta a Dorne. O nosso primeiro contato nos livros com Dorne é no 3º livro. Primeiro contato, assim, bem forte, que é com Oberyn Martell e com toda a comitiva dele que vai pra Porto Real pra participar do casamento do Joffrey e tudo aquilo lá acontece. Aqui a gente vai, então, conhecer Dorne mesmo. Então a gente vai até Dorne, a gente vai conhecer o Príncipe Doran, que é o regente de Dorne, a gente vai conhecer as Serpentes de Areia. E assim, a série não fez jus a Dorne e as Serpentes. Elas são um pouco irritantes com essa coisa de vingança e tudo mais. Você fica um pouco irritado com toda a situação, porque elas querem vingança e elas ficam fazendo exigências ao Príncipe Doran, e o Príncipe Doran ele é uma pessoa muito mais analítica, então assim, ele parece ser uma pessoa fraca, mas aí você vai descobrir no final, no último capítulo que aparece o ponto de vista de Dorne, que na verdade ele
tá ali parecendo calmo e fraco, mas na verdade ele tá com todo um plano. Então ele tem um plano, ele só revela esse plano pra Ariane Martell, que é a filha dele, a filha mais velha dele, no final do livro, que ele conta pra ela que ele tem um plano de vingança não só pela morte do Oberyn, mas também pela morte da Elia, do bebê Aegon e da Rhaenys. Então assim, ele tem todo um plano que as Serpentes de Areia não sabiam, ninguém sabia, porque várias das coisas que ele fez eram coisas secretas que não podiam ser reveladas, porque senão podia acabar dando merda. Então assim, você vê que o Príncipe Doran também, ele é um personagem muito que tá presente ali, ele é muito analítico, embora ele pareça muito calmo, mas ele tem o lado dele que busca essa vingança, que quer essa vingança. Então, assim, como eu falei, a série não fez jus a Dorne. Então, assim, os personagens aqui também, as Serpentes de Areia, elas são muito diferentes uma das outras. Você vê que elas são as personalidades são bem distintas. Como eu falei, às vezes elas irritavam um pouco nessa questão de exigir a vingança do Príncipe Doran, mas aí também a gente vê as idades delas, elas são jovens, então elas têm esse fogo delas em buscar as coisas, em fazer as coisas apressadamente. E aí a gente vai entendendo como que funciona Dorne, os planos do Príncipe Doran. A Ariane também é um personagem muito legal que a gente vai conhecendo. Ela é a herdeira de Dorne, porque ela é a filha mais velha. Dorne é diferente de Westeros, porque Westeros é sempre o filho homem que vai herdar. Independente se tem uma garota, uma filha mais velha, é sempre o filho homem que herda. E em Dorne não, é sempre o filho mais velho, ponto. Independente se é um garoto ou uma garota. E a Myrcella tá lá, então assim, acontece muita coisa com a Myrcella. Ela ainda não morreu aqui, mas a Ariane, ela tem um plano de coroar a Myrcella como rainha de Westeros, porque ela quer que a Myrcella seja a rainha por direito de nascença e tudo mais. Então assim, a gente vai entender os costumes, as diferenças do resto de Westeros e de Dorne, então é bem legal isso no livro. Como eu falei, só a parte que eu não gostava mesmo era de ver a Cersei e os Homens das Ilhas de Ferro. Mas a parte de Dorne eu gostei bastante, eu me interessei muito mais. Você vê que tem muito mais coisa por trás disso, que você vai acabar descobrindo ao longo dos livros. As partes do Sam também, principalmente o último capítulo. O último capítulo, os dois últimos capítulos, na verdade, eles são bem reveladores, eles são muito interessantes. No penúltimo capítulo dele, a gente tem a morte do Mestre Aemon. Eu chorei, porque o Mestre Aemon, ele é simplesmente muito fofo, muito maravilhoso. E aí a gente tem ele conversando com um Ilhéu da Ilha do Verão, que sabe da história da Daenerys e dos dragões e tudo mais, e que ela tá viajando por Essos, que ela tá indo até Westeros. E o Mestre Aemon, ele faz um discurso todo pro Sam, falando que ele errou, que ele devia ter vivido mais, que se ele fosse mais novo, ele podia ter ido até a Daenerys para acompanhar ela, aconselhar ela, ajudar ela, que ele errou quando ele falou pro Rhaegar que ele era o príncipe que foi prometido, porque na tradução do valeriano, muitas palavras elas não têm gênero, então ele se sente muito mal com isso. Então assim, é um capítulo muito revelador de muitas coisas, da profecia que o Rhaegar ele acreditava, que antes ele achava que ele era o príncipe que foi prometido, e depois ele achava que eram os filhos dele, os descendentes dele, e por fim, na verdade, pode ser que seja a Daenerys, que não seja ninguém que eles acharam. Então assim, foi um capítulo muito legal, foi um capítulo muito revelador de várias coisas, não só do Mestre Aemon, mas também de coisas da patrulha e de tudo mais. E o último capítulo, que é quando ele finalmente chega à Cidadela, que ele vai ficar lá e tal para tentar, além de contar que o Mestre Aemon morreu e tudo mais, ele tentar levar mais pessoas pra muralha, porque o inverno tá chegando e as coisas estão chegando e eles precisam de pessoas. E o Jon, agora como Lorde Comandante, ele quer reconstruir os outros castelos para defender o Westeros mesmo.
E aí a gente descobre que o Sam ele vai contar toda essa história dos dragões, do Mestre Aemon, das profecias e tudo mais pro mestre, agora eu não vou lembrar o nome dele, depois eu coloco aqui na tela, que ele rapidamente ele pega todas essas informações, ele fala pro Sam que tudo bem, que ele já sabia disso, porque ele tem uma vela de obsidiana lá, e essa vela nunca se apaga, ela nunca termina, e essa vela, ela é uma conexão que você tem com as outras pessoas. Então, assim, esse mestre, ele fala pro Sam que a cidadela tem muito mais magia que o Sam imagina, e que eles escondem muito isso. Ele até comenta uma coisa, que isso vai ser um puta spoiler pra todo mundo, que quem o Sam acha que acabou com os dragões Targaryen. Então, assim, tem toda uma teoria no mundo da série, né, dos livros e tudo mais, que na verdade foram os mestres da cidadela que acabaram com os dragões e que tentaram acabar com a magia e tudo mais. E esse mestre, ele fala muitas coisas que meio que deixam essa teoria bem reforçada. Então, assim, foi muito legal, muito interessante o capítulo. E esse capítulo, ele é uma conexão com o prólogo, porque o prólogo tem vários personagens do prólogo que aparecem nesse último capítulo, porque o prólogo começa também na cidadela, uns acólitos conversando e tal. Acólitos, eles são estudantes para ser mestres, e eles estão lá conversando e tudo mais, e eles aparecem de novo nesse último capítulo do Sam, e tem todas as revelações, e esse mestre, ele pega as coisas dele e ele vai viajar para Essos atrás da Daenerys. Então, porque ele sabe que ele acredita em todas essas coisas que o Mestre Aemon falou pro Sam, que o Sam falou, e ele orienta o Sam que se ele falar qualquer coisa disso pra qualquer mestre da cidadela, ele vai acabar morto. Então, assim, é muito revelador esse final. Ele abre muitas coisas pro próximo livro, pros próximos acontecimentos e tudo mais, principalmente nos livros. Na série a gente já viu várias coisas acontecendo, não é? Então, algumas coisas tá relacionado, tem algumas coisas que aparecem na série, tem algumas coisas que não aparecem na série. Então, assim, é um livro que ele foi uma leitura um pouco arrastada por causa dessas coisas esses capítulos que me deixaram um pouco parada. Então, assim, foi um livro que, nas partes que eu achei menos interessante, que eu gostava menos dos personagens, foi um pouco arrastado, mas ele foi muito revelador em vários sentidos, tanto na parte mitológica, de magia dos livros, quanto de personagens novos, principalmente da parte de Dorne. Então, você conhece outros personagens, você vê mais profundamente como que é a relação deles com o resto de Westeros, esse desejo de vingança que eles têm pelo tudo que aconteceu com a Elia e os filhos dela. Então, assim, é um livro muito interessante, é bem legal. Toda a jornada da Brienne também, que você acompanha ela com o Pod, e você vê várias coisas que não aparecem na série, que são muito complementares ao que todo o arco dela, toda a trajetória dela. A Senhora Coração de Pedra, a gente vai acabar vendo como que ela tá lidando com tudo que tá acontecendo, como que ela tá levando tudo a situação. A gente sabe por meios de relatos de outros personagens que vários Freys estão morrendo, pessoas estão sendo enforcadas, e tá sendo realmente um festim para os corvos, como o livro diz, porque realmente assim, como pós-batalha, porque assim, ainda existe a guerra, mas as batalhas, elas não estão sendo tanto um foco, né? As batalhas, elas meio que acabaram depois que o Robb morreu e tal. Os exércitos, eles estão meio assim em hiatos, em stand-by. Então, assim, não tá tendo batalhas mesmo físicas, né? Tem um ou outro cerco a castelos, né, que eles querem. Então, Ponta da Tempestade, Pedra do Dragão, Corre Rio também tá em um cerco, mas assim, não tem batalhas, não tem lutas. E os corvos estão se refestelando com os corpos. Então, assim, em vários momentos você vai ver que tem lá muitos cadáveres e lobos também comendo esses cadáveres, esses corpos, os corvos também.
E os lobos é muito interessante porque várias vezes é mencionado aqui uma alcateia de lobos gigantesca, liderados por uma loba enorme, monstruosa, que é a Niméria. Caso a gente ainda não tenha se dado conta disso, é a Niméria, porque quando ela foi espantada lá pela área, lá no comecinho, ela acabou criando essa alcateia e ela tá por Westeros. E outra coisa que é interessante, nesse livro a Arya já tá lá na casa do preto e do branco, começando o treinamento dela pra ser ninguém. E ela ainda tem sonhos de lobo com a Niméria. Então, assim, ela ainda tem essa conexão. A gente vê, então, que o Bran, ele não é o único que tem essa conexão fortíssima com o lobo. A gente já tinha visto dos outros personagens. A Arya, mesmo em outro continente, ela ainda tem uma forte ligação com a Niméria. Tanto é que quem acha o corpo da Catelyn é a Arya na pele da Niméria. Então, assim, a gente vê várias coisas assim muito interessantes, principalmente nesses aspectos de magia, essa coisa mitológica, essa coisa diferente dos livros. A gente vê muito aqui nesse livro, então a gente tem vários e vários aspectos aqui. Esses personagens novos a gente vai conhecendo, vai entendendo melhor a trajetória de outros personagens, e a gente vai vendo como as histórias se cruzam e como, apesar dos personagens eles não estarem diretamente ligados, eles têm uma conexão, porque o Sam ele acaba indo para Bravos no caminho de ir para a Vila Velha e para a Cidadela e tudo mais, e ele acaba encontrando a Arya, só que a Arya não é a Arya, ela é a gata. E muitas coisas vão se interligando, vão se misturando aqui. Então isso é bem interessante. A gente tem alguns capítulos da Sansa também. A Sansa tá lá em Ninho da Águia, como a Alayne, que é a filha bastarda do Mindinho. E a gente vai vendo também o desenvolvimento dela, essa adaptação dela, essa coisa de ela tem que mentir, que ela não é a Sansa Stark, então ela tem que interpretar o papel, então como que ela se comporta nisso. Eu vi uma thread no Twitter da Mikan falando sobre a Sansa. Na série a gente não gosta muito da Sansa, mas aí depois, conforme vai passando, a gente vai gostando dela. E nos livros, quando eu comecei a ler os livros, eu já conseguia ter uma visão diferente dela por causa do que eu já tinha visto na série. E você vê que a Sansa, ela faz de tudo pra se adaptar e pra sobreviver nesse mundo, porque ela tá sozinha, ela não tem mais nenhum dos irmãos, ela não tem os pais, ela não tem ninguém, e ela tá sozinha e ela faz de tudo pra se adaptar. Então a gente vai acompanhar isso também nesse livro, no ponto de vista dela disfarçada de Alayne. Então, assim, é um livro muito legal, eu gostei muito do livro, fora essas partes desses personagens que eu não gosto, que foi o que me deixou meio entruncada na história. Então, assim, em vários momentos eu parava, eu falava, meu Deus, eu não aguento mais, e era assim, às vezes eu lia um capítulo da Brienne e aí vinha na sequência, um da Cersei, dos Homens das Ilhas de Ferro, outro da Cersei e aí um do Jaime. Então, assim, os espaços entre os personagens que eu gostava e os espaços dos personagens que eu não gostava era muito pequeno. Então, assim, teve vários momentos que eu não aguentava mais ler sobre aqueles personagens, sobre aquele momento que eles estavam vivendo. Eu queria ver outras coisas, eu queria saber mais de outras pessoas. Mas é um livro que eu gostei da leitura, apesar desses pequenos problemas, eu gostei muito da leitura. Como eu falei, ele é um livro bem revelador, tem bastante coisa. A história tá caminhando, você vai começando a entender muito mais a profundidade dessa história, você vai ficando muito imerso nesse universo. No próximo livro, como eu falei, vai ter uma diversidade maior de ponto de vista de personagens. E eu já vi que até uma parte do livro ele vai seguir paralelo a esse aqui. Então você vai ver o que está acontecendo com outros personagens que é ao mesmo tempo do que estava acontecendo com esses personagens desse livro aqui. Então, e aí vai chegar um ponto do livro que vai se fundir tudo numa coisa só. Então vai chegar num ponto do livro que personagens que apareceram aqui vão voltar a aparecer lá e os de lá vão continuar aparecendo. Então, assim, apesar de ter sido uma leitura bem difícil, é uma leitura muito esclarecedora, é muito legal, eu gostei bastante. Eu tô louca pra começar o próximo livro e saber mais dessa história, além do que eu sei da série, porque o livro ele aprofunda muito mais. Eu já falei isso em todas as resenhas que eu fiz até hoje dos livros, mas ele aprofunda muito mais.
Não sei como eu vou lidar, porque o sexto livro ainda não saiu, não tem previsão exata de quando ele vai sair, então eu não sei como eu vou lidar quando eu terminar de ler o último livro lançado e a série terminar, e eu não vou saber como lidar com isso. Eu espero que o livro saia em breve, ou que alguma notícia de quando o livro vai sair saia, porque é um tipo de livro que você quer saber o que vai acontecer, você precisa saber, você precisa acompanhar os personagens, e sempre acaba num ponto que você fala, meu Deus, e agora? Então, assim, é um livro muito interessante, eu gostei bastante, tem várias coisas que aparecem na série, tem muitas coisas que não tá na série e que complementam muito, e você entende várias coisas que na série não fica muito bem explicado, ou às vezes fica no ar a situação, e aqui nos livros você acaba vendo isso, você acaba tendo esse entendimento. Bom, gente, como eu falei, eu gostei muito do livro, eu tô louca pra começar a próxima leitura, eu gosto muito de fantasia, eu gosto muito desses livros, a escrita do George é muito legal, apesar dele ser uma pessoa muito detalhista, é uma escrita legal, então se você gosta, é bem interessante. A série também é muito legal, eu gosto bastante da série. Mas conforme você vai lendo os livros, você vai se apaixonando muito mais pelos livros do que pela série. A série fez um bom trabalho. Na última temporada, na sétima temporada, até que teve umas coisas ali meio, né? Mas assim, de um modo geral, a série tava fazendo um bom trabalho com os personagens para contar essa história. É difícil, tem coisas que fica muito melhor na escrita do que no audiovisual. Mas, como eu falei, a série tava fazendo um bom trabalho de tudo, assim, todos os aspectos. Então eu gosto muito da série, gosto muito dos livros. Tô ansiosa pelo próximo, preciso do sexto livro. George, pelo amor de Deus, termina de escrever esse livro logo, porque você tá matando seus fãs. Enfim, gente, a resenha é essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram o livro, comentem aqui o que vocês acharam, se vocês sabem de teorias e tudo mais. Eu acompanho muito o canal da Mikan e o canal da Carol Moreira, elas fazem vários vídeos de Game of Thrones. Eu vou deixar os canais aqui nos links pra vocês. Se vocês gostam de Game of Thrones e não conhecem o trabalho delas, vale muito a pena, é muito legal, você fica conhecendo muita coisa. E é um universo muito grande para se acompanhar, então é legal buscar muitas fontes para você não ficar se sentindo tão órfão quando acabar os livros e acabar as séries e tudo mais. Bom, gente, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram o livro, o que vocês estão achando da série, dos livros e tudo mais, vocês podem deixar aqui nos comentários. No box de descrição eu vou deixar todos os links pro canal da Mikan e da Carol e tudo mais que for legal, eu vou deixar nos links aqui embaixo pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, de deixar seu like, porque é muito importante pra mim, e de ativar o sininho pra receber notificação sempre que sair vídeo novo aqui no canal. Me siga também nas redes sociais, por lá eu sempre aviso se vai atrasar vídeo, o que eu tô lendo, o que eu tô assistindo, e é legal também interagir, se vocês tiverem conteúdos pra que eu traga aqui pro canal, vocês podem me passar por lá ou aqui pelos comentários, certo? Até o próximo vídeo, tchau, tchau!